A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. O tema das aulas desta semana no TV Elas por Elas Formação Eleições é cultura. E a primeira aula será ministrada pela artista, jornalista, militante feminista e cultural, Ana Terra Viana. Olá, companheiras. Eu sou Ana Terra. Já fui candidata, como vocês, algumas vezes aí pelo Partido dos Trabalhadores. Sou artista e jornalista e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as mulheres e a arte. E a cultura e a produção artística. Bom, gente, o Brasil, um país que nasceu da exploração colonizadora de Portugal, seguiu enquanto referência a história da arte contada por homens brancos europeus. Então, a gente pôde perceber, e pode perceber quem tem filhos aí, ou quem trabalha com a educação, que a escola ensina história da arte pela palavra dos homens, majoritariamente protagonizada por homens. Então, a arte ela é muito parecida aí com a política. É um espaço onde majoritariamente masculino. Então, isso nos trouxe também um efeito de muita ausência feminina no que se refere aí à arte, né? Autoras femininas da arte são bem menores do que autores masculinos da arte. Veja, hoje no Brasil, a arte de mulheres valorizada é menos do que 50% dos homens nesse espaço. Essa desvalorização e essa ausência também reflete a cultura machista e patriarcal que a gente vive globalmente e principalmente aqui no Brasil. Isso tem muito efeito também por um fator que nos desvaloriza e objetifica a mulher muito, que é a mídia. A mídia nos coloca sempre naquele papel da mulher que se destaca nas telas da televisão ou do cinema, não pela força, pela coragem, pela determinação, mas sim pela sua aparência e a beleza impostas pela sociedade, né? Então, dessa forma, a mulher artista ela é colocada de lado. Esse ano a gente completa 100 anos da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna em que se destacaram artistas plásticas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. São raras as mulheres que se destacam nesse meio artístico. Nós temos aí várias cantoras, várias atrizes, né, que hoje têm um papel de destaque na cultura brasileira, mas mesmo assim o espaço ainda é menor para as mulheres. E quando ele existe, como a exemplo da Tarsila e da Anita, que eram de uma burguesia, que estudaram fora, que conseguiram aí se destacar porque tiveram oportunidades de estudo e de conhecimento e do que a gente chama hoje de network, as menos privilegiadas, como sempre, têm um menor acesso ao aprendizado da arte e da cultura e também um acesso ao usufruir da arte e da cultura. Então, a apreciação da arte feita por mulher é muito desvalorizada no país. A gente percebe que o número de artistas conhecidas, como eu disse anteriormente, não chega nem na metade dos artistas masculinos. Porque as pessoas querem ver as mulheres como um objeto de diversão, entretenimento e prazer, e não pela valorização do que elas produzem.
Contudo, né, a sociedade atualmente está relativamente apontada à desvalorização da mulher. O machismo contribui para isso. A Beauvoir já dizia que o opressor não seria tão forte se não tivessem cúmplices entre os próprios oprimidos. Então a sociedade patriarcal normaliza o fato que as mulheres são vistas e educadas apenas para serem boas mulheres, ainda hoje, no século XXI. Serem boas mulheres para os meus maridos, cumprir a função de ser a mulher que cuida do trabalho privado, que ainda é desvalorizado. Ressalva, aqui a gente pode apontar políticas públicas implementadas pelo nosso governo, que foi a aposentadoria das donas de casa, por exemplo. Uma valorização do trabalho privado. Mesmo com essa valorização, nos colocar apenas nesse lugar, não que não seja um lugar de honra, tem muitas mulheres que optam por serem donas de casa e é digno da mesma forma, mas a gente sabe que a gente cabe em todos os espaços. Então, muitas vezes, os nossos sonhos são interrompidos aí, porque as nossas obrigações devem ser apenas da cuidar de casa, educar os filhos, e trabalhar fora, muitas vezes em coisas que a gente não quer, para ajudar no sustento da família, principalmente em momentos como o que a gente está passando, numa crise econômica, política, social gigantesca, né? Então, além do que, a arte em si é pouco valorizada no nosso país. Nós podemos ter como argumentação, inclusive no debate, na disputa política que a gente vai fazer agora, que nós, do Partido dos Trabalhadores, fomos o governo que mais valorizou a cultura de todos os outros governos que já se passaram pelo país. Valorizamos a arte, valorizamos a cultura, tanto é que grande parte desse meio sempre esteve conosco e nos defende, e defende a candidatura do presidente Lula. Porque a gente fez pela cultura, nós criamos os pontos de cultura, nós fortalecemos o Ministério da Cultura. Nunca foi tão valorizado o Ministério da Cultura como foi valorizado nos nossos governos. Criamos projetos que incentivavam a cultura a se descentralizar do centro, como os pontos de cultura. Porém, desde o golpe, a gente tem sofrido uma severa mudança e um retrocesso muito grande no que se refere à cultura. E isso também tem afetado não só o consumo, o acesso, como também a produção da cultura. Que a cultura, a arte, ela é tão desvalorizada enquanto ofício. Quantas de vocês já não ouviram falar que uma artista falou, perguntaram o que você faz? Eu toco violão. E você faz o que mais? A cultura, a arte é extremamente desvalorizada e não é vista como ofício por muitas pessoas. E para as mulheres, pior ainda. O que a gente precisa? A gente precisa resgatar o nosso Ministério da Cultura. Resgatar o Ministério da Cultura e junto a ele, junto com a mídia, fazer abordagens em propagandas e documentários sobre mulheres artistas e suas artes, dar visibilidade ao trabalho artístico das mulheres. E isso é possível através dos nossos programas de governo, e isso é possível fazendo com que a gente tenha um pacto, que todas nós pautemos a cultura e a arte dentro dos nossos programas e nessas eleições, principalmente a arte da mulher brasileira. E não apenas as mulheres ficarem naquele lugar já bem conhecido nosso, que mesmo nós que estamos nos prontificando a estar nesses espaços públicos, sabemos que ainda nos prende o serviço privado. A gente tá na política, a gente tá trabalhando, tem que chegar em casa, ainda tem que fazer uma janta, ainda tem que lavar uma roupa, lavar uma louça, enfim.
a gente precisa juntas potencializar o trabalho das mulheres artistas, para proporcionar palestras sobre artistas femininas no Brasil, disponibilizar conhecimento sobre a arte feminina e a sua valorização, incentivando e ensinando as mulheres também, que elas podem ser valorizadas em qualquer área da vida e no ambiente artístico. Dá oportunidade para as mulheres aprenderem ofícios relacionados à arte. Dessa forma, a gente consegue fazer com que o número de mulheres artistas aumente, a artista como um todo seja mais valorizada e a própria arte tenha uma valorização melhor. Como eu disse anteriormente, eu quero repetir aqui para que a gente pense e reflita bastante sobre o assunto e coloque ele dentro dos nossos planos para a disputa eleitoral, é que a arte e a cultura são instrumentos e ferramentas de transformação social. O incentivo e o ensinamento para as mulheres desse ofício torna a arte ainda mais valorizada, valoriza as mulheres que produzem e fazem arte e assim contribui para todo o país, para que a gente se sinta pertencente a esse país e consiga propagar a sua cultura através da arte, para que as mulheres sintam o prazer que é não apenas ter o acesso e receber a arte em suas vidas, mas também aprender alguma arte, porque a arte transforma e é uma importante ferramenta de narrativa do bem-estar social humano, principalmente do bem-estar das mulheres. Nós, mulheres, não queremos só comida, labuta e cuidar de casa. A gente precisa e necessita de diversão e arte. E a arte não é apenas divertida quando ela é consumida, não gosto muito dessa palavra, mas quando ela é recebida. Mas quando a gente também aprende algum tipo de arte, a nossa vida muda, a saúde mental muda e uma mulher pode se transformar. Tanto quanto quando ela entra na política e transforma vidas através de projetos políticos e políticas públicas canalizadas nas pessoas. É isso, companheiras. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem conversar um pouquinho mais comigo sobre isso, como o tempo é curto aqui, com dados enfim, quiserem implementar essa pauta nos projetos de vocês, eu estou à disposição de todas. E desejo boa sorte a todas nós nessa eleição. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Bom dia, eu sou Daniele Klintovitz, sou arquiteta urbanista, trabalho com as questões da cidade. Atualmente eu sou coordenadora do Instituto Polis, coordeno a área de urbanismo e sou coordenadora geral, o que significa uma cidade feminista. A primeira questão, que é fundamental, é como a cidade é lida, né, a partir das mulheres. Então, há na cidade, hoje em dia, uma ilusão do universalismo, de que a cidade é feita por uma pessoa universal. Mas isso não existe uma pessoa universal. Todos nós temos diversidades, né, e que precisam estar presente na cidade para que essa cidade seja acolhedora por todo mundo. A cidade não é neutra. E a cidade, atualmente, em
todo mundo, ela é pensada por homens brancos, para homens brancos. Então, todas as pessoas que não são homens brancos sofrem opressões e dificuldades nas cidades que esses homens que planejam as cidades nem imaginam, né? As mulheres vivem a cidade de forma diferente dos homens. Né? A terceira aula, que vai tratar da questão da mobilidade, vai mostrar muito isso, como os caminhos das mulheres, os percursos que as mulheres fazem na cidade, são muito diferentes dos percursos que os homens fazem na cidade. Mas a questão da mobilidade é sempre pensada para este homem, que leva o homem da casa para o trabalho. Né? Então, assim, e são vários outros exemplos de como a cidade é pensada para os homens. E é fundamental incorporar essa questão de gênero na cidade para que as mulheres sejam mais bem acolhidas nas cidades. Não podemos esquecer também a questão da interseccionalidade, que já foi tratada na primeira aula e que distingue as mulheres numa mulher universal, né? A experiência das mulheres negras, por exemplo, é muito diferente da experiência das mulheres brancas, apesar de ter similaridades nas suas experiências, tem diferenças profundas, né? E essas diferenças profundas são vividas no cotidiano na cidade. Mas por que a cidade é assim? Tem um lugar das mulheres na cidade, o que a gente precisa entender é que as cidades, elas foram e continuam sendo moldadas pela divisão sexual do trabalho, que cria uma divisão sexual do espaço urbano, né? Então, há muito tempo, a mulher, ela é vista e ela é responsável pelo trabalho reprodutivo, que é diferente do trabalho produtivo. Na atualidade, obviamente, muitas mulheres, a maioria das mulheres, tem 2 ou 3 turnos de trabalhos, porque elas fazem esse trabalho produtivo, o trabalho remunerado, e quando chegam em casa, elas fazem o trabalho reprodutivo. Elas são responsáveis pelo cuidado da casa e dos familiares. Isso traz profundas diferenças na cidade, né? E o capitalismo acentua muito essa separação. E essa separação é expressa no espaço urbano de forma muito evidente. Né? Então, o que a gente consegue perceber é uma distinção entre o espaço doméstico e o espaço público. E essa divisão se dá pela divisão sexual do espaço e do trabalho. Ou seja, o espaço interno, o espaço da casa, é o espaço feminino. E o espaço do lado de fora da casa para as mulheres se mantém muito ligado às atividades domésticas e familiares, como ir ao mercado, à farmácia, levar os familiares para saúde, para cuidar da sua saúde, levar as crianças na escola e ir para o trabalho. Por hoje é isso, mas amanhã continuaremos conversando com Ana Terra Viana sobre mulheres e cultura. Anote na sua agenda e não perca! Reveja essa e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.